Em nome de Jesus, tá bom? Então, é Apocalipse capítulo 18. E nós vamos olhar aqui, até enquanto minha voz aguentar. Eu já estava quase melhorando ontem, quase melhorando. Aí nós tivemos a festa na roça. Eu devo estar com poeira na pleura, tá aqui, porque é muita poeira. Eu falei para os irmãos, sem arrasta-pé, porque vai subir muita poeira, o pessoal resfriado, mas não teve jeito. E aí, sereno à noite, sol de tarde. Então aguente um pouquinho aí, aguste os ouvidos. Irmãos, se tiver muito baixo o som aí, vão dando um jeitinho, sem produzir microfonia, que a gente chega, né? Meus irmãos, nós fizemos quarta-feira uma introdução a este capítulo. Eu tenho dito aqui que eu tenho um carinho todo especial pelas pessoas que vêm à quarta-feira, porque vêm, muitos deles, com sacrifício do seu repouso. Era hora deles irem para casa, descansar, fazer comida, preparar o dia da manhã. Eles não fazem isso. Eles vêm à igreja e eu preparo as coisas para essas pessoas, dando a elas um feedback, uma resposta a esse valor que elas dão ao culto da vida, né? Na quarta-feira. Então, quem vem na quarta-feira, especialmente quem veio nessa, vai entender essa mensagem de uma maneira um pouquinho diferente de quem não veio. Vai ficar faltando alguma coisa. Todo mundo vai entender, mas pode ter certeza de que quem veio vai entender melhor. Então, eu estimulo você a estar conosco às quartas-feiras, que é um momento da gente dar uma nutrição um pouquinho mais sólida, né? Aquilo que no mundo fitness poderia se chamar de... como chama aqueles negócios que dão complemento? Não, suplemento, né? Um suplemento alimentar para as pessoas terem uma condição, análise teológica, crítica, condição de desenvolver melhor os seus músculos, né? Espirituais. Mas, de qualquer maneira, todos serão capazes de entender esse olhar sobre o capítulo 18. Nós vamos ler. Eu queria ver, para poupar, ajudar minha avó, eu pedi ao Lecinho, está com a Bíblia ali. Pode botar som nesse microfone aqui, meu irmão? Lecinho, faz favor. Quando eu falar as passagens, é tudo em Apocalipse 18, e aqui não foi, eu leio, tá? Aí você lê os versos para mim, obrigado. O olhar no Apocalipse 18, basicamente, é um olhar que retrata a derrocada, retrata o desmoronamento de um sistema todo criado para que o mundo possa, ou para que o mundo pudesse, para que as pessoas pudessem viver sem Deus. O espírito, resumindo o que eu falei quarta, o espírito de Babilônia, muito mais do que qualquer uma cidade, em qualquer época, embora tenha... a gente historiou isso quarta, existido a Torre de Babel, depois a Babilônia, depois outros impérios no mesmo espírito de Babilônia, na época de Apocalipse, a própria Roma. Mas Babilônia é muito mais do que uma nação qualquer, um conglomerado de nações qualquer, é um espírito, uma maneira de viver, uma filosofia de vida criada direto no inferno, instalada no coração do homem, onde ele pudesse estruturar sua existência sem Deus. Isso ficou muito evidente, por exemplo, na Europa, já falei aqui outras vezes, no tempo de Nietzsche. Friedrich Nietzsche, que era um filósofo existencialista, assim, de grande poder de convencimento, que não acreditava em Deus. Na verdade, ele tinha raiva da ideia de Deus, né? E ele escreveu uma frase dizendo assim: Deus está morto e a igreja é o seu túmulo. Vamos dizer, está repreendido em nome de Jesus, né? Porque a igreja somos nós. Ele não sabia, né? Ele não sabia. Já pensou nós, o túmulo de Deus? Túmulos para Deus, de forma nenhuma. Mas ele escreveu isso: Deus está morto e a igreja é o seu túmulo. Na verdade, a visão que ele tinha da Europa era essa mesmo. Isso foi um grito de triunfo. Isso foi uma declaração de triunfo. Nós vencemos Deus.
Nós podemos viver sem Ele. Olha a nossa qualidade de vida. Olha o que nós construímos, não é? E assim foi esse otimismo que nasceu lá na época do iluminismo e foi arrebentado por 2 guerras mundiais, não é? Esse otimismo que às vezes vai crescendo no ser humano, essa ilusão de criar um mundo bacana, um mundo legal, um paraíso sem Deus. Capítulo 18 mostra a impossibilidade disso. E nós vamos ver. Porque ao invés de criar o paraíso, o homem cria o caos. Um dia o pastor Pascoal Piragini, da PIB de Curitiba, veio pregar aqui em Rondônia. Pregou ali no interior, eu não me lembro qual cidade. E eu estava lá escutando. E ele falou uma frase, não sei se ele estava citando alguém ou não. E ele disse assim: o caos nas mãos de Deus é matéria-prima da beleza. Ele estava pregando sobre Gênesis. No princípio que Deus os céus e a terra. E a terra era, alguns entendem que ali a melhor tradução seria tornou-se sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E pregando sobre isso, ele disse que o caos nas mãos de Deus é a matéria-prima da beleza. Então nós vamos olhar para esse caos que está implantado aí, porque o homem não consegue produzir nada de bom sem que esse bom seja sustentado por muita coisa ruim. Há indícios fortíssimos de que a riqueza das nações é fruto da expoliação dos bens, das riquezas e dos direitos de povos vencidos, de povos dominados, de povos periféricos. Um amigo meu visitando a Europa, e quem já visitou a Europa aqui sabe, começou a se indignar muito em seu coração quando via nas catedrais, nas paredes e até no teto, ouro, ouro, ouro e mais ouro, e sabia pela história, inclusive o próprio guia turístico dizia de onde que vinha aquele ouro. Esse veio dos Incas, esse veio dos sul-americanos, esse veio de Minas, visitando catedrais em Portugal. Esse veio de Minas, naquela época do quinto. Saudade quando o nosso imposto era 1/5, né? O pessoal fez uma revolução por causa de 1/5. 1/5 é 20%, né? Então, imagina o que eles fariam. Tiradentes foi à forca por causa desse negócio. Aí o imposto que Portugal impôs ao Brasil, 1/5 de todo o ouro que fosse achado. Então ele começou a ver que toda a riqueza que ele via, ou a grande parte da riqueza que ele via, era expoliação, era roubo, e está lá agora como um ponto turístico. Então ele saiu de lá e falou assim: eu prefiro visitar outras coisas. Então, tudo que o homem produz de beleza e de estrutura legal para se ver, muitas vezes está vinculado ao fracasso, à derrota, ao esmagamento de outras pessoas. O homem não consegue fazer o bem sem produzir o mal. E a gente se encontra muitas vezes diante de um caos. E esse caos alcança a nossa vida através da violência, não é? Dos assaltos, através de pessoas bêbadas. Esses dias mesmo teve esse dia de festas, vocês tenham muito cuidado, né? Ontem nós saímos de lá, já era tarde, e aí lá na Flor do Maracujá ainda estava lotado, não tinha nem noção de que horas que ia terminar aquele povo. E aquele povo sai chapado de lá, sai ou não sai? Aquele povo sai de lá alcoolizado, meu irmão. E às vezes, sem que a gente saiba, eu não estou afirmando isso. Às vezes acontece até um relaxamento oficialmente comandado, no relaxamento da fiscalização, para que não haja assim muita gente sendo pega na lei seca e tal, para que as pessoas possam ir à festa, porque circo é importante, porque divertimento é importante, são milhões. Um irmão nosso disse que foi lá um dia, R$150 numa noite, ele gastou assim, quando viu, se deu conta, já tinha ido embora. Então, meus irmãos, tem certas coisas que a gente precisa avaliar. Como que a gente vai se comportar e como nós vamos fazer? Eu tirei aqui algumas conclusões para nós, quando a gente olha esse mundo em caos. E eu queria compartilhar com você. Talvez eu não possa. A gente vai fazer isso nos pequenos grupos, tá? Não falte pequeno grupo, esse aprofundamento. Eu vou mandar o texto para vocês poderem ter o material. Mas a primeira conclusão que eu chego nesse contexto é que diante do caos de um mundo sem Deus,
É preciso lembrar, e é preciso lembrar isso constantemente, que tudo que se volta, tudo que se levanta contra Deus está fadado à destruição. Não se mete com esse negócio, não. Presta atenção onde você está enfiando sua mão. Presta atenção onde você tá, com o que você está se comprometendo. Porque todo sistema, todo indivíduo, toda e qualquer estrutura que se volta, que se levanta contra Deus eterno revelado na pessoa de Jesus Cristo, vai ser destruído. A própria Babilônia foi destruída várias vezes. A Torre de Babel caiu, a Babilônia original caiu, Roma caiu, e o que o Hitler queria construir, eu estava vendo um filme, Os Últimos Dias de Hitler, caiu e vai continuar caindo, e vai ter uma queda final e definitiva. Apocalipse 18, 1 e 2, por favor. Assim. Depois disso, vi outro anjo descendo do céu. Ele tinha grande poder e o seu brilho iluminava toda a terra. E gritava com voz forte: caiu, caiu a grande Babilônia. Agora quem vive ali são os demônios e todos os espíritos imundos. Todos os tipos de aves e feras imundas e nojentas vivem nela. Você vê, meus irmãos, aí, por favor, na sua Bíblia, as duas exclamações: caiu, caiu. Sublinhe isso aí. Pinta esse negócio aí para você lembrar que o julgamento da Babilônia é um fato consumado na mente de Deus. Não é cairá a grande Babilônia. Lembra que a grande Babilônia era um slogan que estava escrito na testa da prostituta do capítulo 17. Então ele estava se referindo muito mais do que apenas um contexto local. Então o verbo no passado indica também não a Babilônia literal que tinha caído, mas sim todo e qualquer sistema, ou todo e qualquer ser humano que queira construir, edificar uma torre de Babel, um caminho para Deus. Quem esteve quarta-feira também, a gente conversou sobre isso, sem Deus. Um Deus que lhe seja útil, que lhe seja agradável, um Deus que possa ser controlado. Existem pessoas que se levantam contra Deus de forma inconsciente. Ela está dentro de um sistema e ela vai sendo levada, e quando ela se vê, está dentro de um contexto, de uma superestrutura, que ela diz: e agora como que eu saio desse negócio? Mas tem gente que não. Tem gente que se levanta contra Deus porque no seu coração, de alguma forma, ele se tornou ressentido com Deus. E Mateus capítulo 21, eu quero ler esse texto aqui, só para você ouvir. Mateus capítulo 21, 42 e 44, é muito interessante. Diz assim: disse-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por pedra angular. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Nunca viram falar sobre isso? Não tentem desfazer o que o Senhor está fazendo. O versículo 44 diz: quem cair sobre essa pedra, despedaçar, e aquele sobre quem ela cair, será reduzido a pó. Mateus, capítulo 21, versos 42 e 44. Eu não, meus irmãos. Eu não vou meter nessa briga nada. Quando eu não concordo com Deus, a gente precisa obedecer em duas ocasiões. Se você concorda e compreende, não é obediência, é sabedoria, é coerência, né? Mas a gente precisa de obedecer quando a gente não concorda ou não entende. Muita coisa que Deus faz, que Deus permite, o jeitão de Deus administrar essa terra, ou eu não concordo ou eu não entendo. Ou às vezes nem concordo e nem entendo, ou às vezes não concordo porque não entendo. Eu sou sincero para os irmãos. Às vezes eu leio coisas na Bíblia e falo: meu Deus, isso aqui está difícil de... Mas está na palavra. E eu vou me levantar contra o Senhor porque eu não concordo ou porque não entendo? Eu não. Eu conheço Mateus 21, 42, 44, especialmente 44. Sobre quem cair essa pedra, despedaçar, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Eu não. Vai lá, Senhor. Teus caminhos são mais altos que os meus caminhos. Teus pensamentos são mais elevados do que os meus pensamentos. Quem sou eu para discordar do Senhor? Eu não discordo porque meus olhos não enxergam nenhum palmo. A águia enxerga mais do que eu. Uma criatura tua, eu vou querer enxergar mais do que o Senhor.
Então não se levante contra Deus, nem se junte com quem se levanta contra Deus. Porque quem faz isso está fadado a cair. Vai cair. Vai cair. Segundo lugar, diante do caos de um mundo sem Deus, é preciso estabelecer um plano de fuga e evasão. Eu fiquei pensando, vocês vão falar assim, pastor, está vendo muito filme, mas eu não achei outra maneira de comunicar isso para vocês. Nós vivemos em Babilônia, meus irmãos. Nós estamos o tempo todo inseridos num contexto babilônico, onde os homens, num ambiente que ora é chamado de laico, ora age como um ambiente ateísta, porque uma coisa é um Estado laico, outra coisa é um Estado ateísta. As pessoas estão confundindo isso. Criam estruturas, superestruturas em nosso entorno. Na escola onde o seu filho está sendo tirado da cabeça dele. Essa ideia de Deus é a ideia de pessoas desinteligentes, para não dizer outra coisa. Está sendo colocado na cabecinha deles, no coração deles lá. E é preciso que nós façamos o contraponto disso. O mundo está construindo alicerces para as pessoas poderem... Existe hoje, nos Estados Unidos, uma escola bíblica ateísta, onde os pais levam seus filhos para aprender como se defender dos radicais evangélicos, dos radicais cristãos. Vocês já ouviram falar disso? Coloca lá, sei se no YouTube, no Facebook, escola bíblica ateísta. E os pais vão e levam as crianças. Ouviram, pais? Estão fazendo melhor do que muitos aqui, que dizem que são crentes em Cristo Jesus. Eles vão e levam as suas crianças, porque eles querem que as crianças saibam como se defender dos argumentos dos radicaizinhos, amiguinhos fundamentalistas deles, da escola. Então, diante dessa situação que vai se acutizar, que vai ficar pior, nós precisamos entender que, embora nós estejamos dentro de Babilônia, preste atenção nisso, nós não podemos deixar a Babilônia entrar dentro de nós, desculpa a redundância. Nós podemos estar em Babilônia. Aliás, Jesus disse, não peço que os tires do mundo. Ele estava orando em João capítulo 17. Mas o quê? Que os livres do mal. Nós estamos em Babilônia, rodeados de Babilônia, conceitos babilônicos, ideias babilônicas, direcionamentos, ensinamentos babilônicos, mas pelo poder do Espírito Santo, que é derramado sobre todo aquele que crê no nome de Jesus, nós podemos estar livres de Babilônia, em Babilônia, mas não babilônicos. Então essa ideia de ter plano de fuga e evasão é você estar vigilante, porque Jesus disse, vigiai e orai. Porque os conceitos, o modo de viver, a superestrutura babilônica, as crenças babilônicas estão aí o tempo todo tentando enfiar isso na sua cabeça, no seu coração, sua e dos seus filhos, e muitos de nós estamos engolindo. Nos tornamos babilonicamente consumistas, nos tornamos babilonicamente hedonistas, nos tornamos babilonicamente egoístas, nos tornamos babilonicamente ambiciosos por poder, por fama, por dinheiro. Então é preciso estar sempre ligado que você vive num lugar perigoso. Você vai ver um documentário ou um filme onde há um lugar perigoso. Tem por exemplo, em Angra, a cidade de Angra, a região de Mangaratiba, eles têm, a população tem um plano, e de vez em quando, se não faz, deveria fazer ensaios com a população, simulando acidente atômico. Porque eles vivem num lugar perigoso. Então, qualquer lugar, tem um vulcão que de vez em quando, entra em erupção, tem que ter um plano de fuga e evasão da cidade para salvar o maior número de vidas possíveis. Nós vivemos num mundo perigoso. Nós vivemos em Babilônia. Então nós precisamos ter no nosso coração sempre uma saída. E o próprio Senhor diz isso, olha que sensacional. Porque fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis suportar. Antes, com a tentação, dará também a porta para que possais escapar. Tá certo? Lê assim, versículos 4 a 8, por favor. Então ouvi outra voz do céu que disse: saia dessa cidade, meu povo.
Saiam todas dela para não tomarem parte nos seus pecados e para não participarem dos seus castigos, pois os seus pecados estão amontoados até o céu e Deus lembra das suas maldades. Deem a ela o mesmo que ela deu a vocês, paguem em dobro o que ela fez, encham a taça dela com bebida 2 vezes mais forte do que a bebida que ela preparou para vocês. Deem a ela tanto sofrimento e tristeza, quanto luxo e glória ela deu a si mesma, porque ela pensa assim: eu estou sentada aqui como rainha, não sou viúva e nunca mais vou sofrer. Por isso, no mesmo dia cairão sobre ela estas pragas, doenças, dor e fome, a ela será queimada no fogo. Pois o Senhor Deus que a julga é poderoso. Aqui, meus irmãos, esse versículo começa dizendo: sai dela, povo meu, sai dela, povo meu. Muitas vezes, numa interpretação mais literalista, também conversamos sobre isso quarta-feira, setoriza e localiza esse de onde eu devo sair e literaliza o sair, um sair geográfico, um mover-se do ponto A para o ponto B. Mas nós cremos que é muito mais profundo do que isso e implica numa saída existencial, num deslocamento da alma, num deixar e tomar cuidado e vigiar para não assumir o comportamento e o estilo de vida de Babilônia. Então, por favor, ore sempre a Deus: Pai, eu vivo em Babilônia. Permite, pelo nome de Jesus, que Babilônia não encontre vida em mim, não encontre guarida no meu coração, porque uma coisa é eu viver em Babilônia, outra coisa é a Babilônia viver em mim. Aí você se tornará vítima do juízo de Deus. Você será confundido com um babilônio e você será punido como um babilônio, e o Senhor não quer que aconteça isso. Terceiro lugar, diante do caos de um mundo sem Deus, é preciso observar quem e por que choram pela Babilônia. Versos 9 a 19, lê assim, por favor. Os reis do mundo inteiro que tomaram parte na imoralidade e na corrupção dela vão gritar e chorar quando virem a fumaça do seu incêndio. Eles ficam de longe porque têm medo de tomar parte no castigo que ela vai sofrer e dizem: ai de você, Babilônia, grande e poderosa cidade, em apenas 1 hora você já foi castigada. Os comerciantes do mundo inteiro também gritam e se lamentam por causa dela, porque ninguém mais compra os produtos deles. Ninguém mais compra o seu ouro, prata, pedras preciosas e pérolas, nem o seu linho finíssimo, a sua púrpura, a sua seda, a sua lã vermelha, nem qualquer espécie de madeira rara ou qualquer tipo de objetos feitos de marfim e de madeira cara, de bronze, ferro e mármore, nem canela, cardamomo, incenso, mirra e perfumes. Ninguém compra o seu vinho, azeite, farinha de trigo e trigo em grão, nem gado e ovelhas, cavalos e carruagens, nem escravos ou outros tipos de seres humanos. Os comerciantes dizem à cidade: acabaram todas aquelas coisas boas que você tanto desejava, e você perdeu para sempre toda a riqueza e toda a fama que possuía, e não as encontrará mais. E os comerciantes que se tornaram ricos negociando naquela cidade ficarão de longe, com medo de serem castigados junto com ela. Eles vão gritar e lamentar assim: ai da grande cidade! Ai da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de lã vermelha, que se enfeitava com jóias de ouro, com pedras preciosas e pérolas. Em somente 1 hora ela perdeu toda a sua riqueza. Todos os capitães de navios e todos os passageiros, marinheiros e outros que ganhavam a vida no mar ficaram de longe. Então, vendo a fumaça do incêndio na grande cidade, gritarão: nunca houve uma cidade igual a esta grande cidade. Em sinal de tristeza, eles jogarão pó sobre a cabeça, chorarão e gritarão assim: ai da grande cidade! Ai da grande cidade onde, à custa da sua grande riqueza,
se enriqueceram todos os que tinham navios no mar, e em apenas 1 hora ela perdeu tudo. Esse texto é espetacular. Ele mostra que mesmo uma estrutura, mesmo um sistema anti-Deus, criado para possibilitar a vida boa sem Deus. E veja, em alguns momentos Deus parece estar deixando a coisa acontecer, as pessoas pensarem que podem viver bem sem Ele. Essa estrutura que abomina Deus, que cria toda uma situação de boa vida para os homens, à revelia das leis e dos mandamentos do Senhor e da sua salvação, e ainda reclamam e riem daqueles que querem depender de Deus. Elas estabelecem uma série de codependências ao seu redor. Elas criam uma série de subestruturas que se ligam a elas e ficam mamando nas suas tetas. É uma expressão forte, muito usada hoje no Brasil devido à situação de corrupção generalizada, mas me permitam usá-la aqui. Você tem o lamento dos reis que se agregavam à Babilônia e se tornavam reis vassalos, títeres, estados títeres, ou seja, estados que não tinham independência, mas que se alegravam em sugar pelo menos uma parte de tudo aquilo, toda aquela riqueza, todo aquele luxo que era produzido em Babilônia. Tem o lamento dos mercadores, porque tudo que era produzido em Babilônia gerava uma série de empregos diretos e indiretos, comércio, transporte, navegação, e gerou uma crise financeira mundial, a derrocada da Babilônia. Então algumas estruturas más, maléficas, parece que são protegidas e mantidas, porque se a gente mexer com isso, como é que vai ficar? E os milhares de empregos que esse negócio produz, que essa estrutura produz, como é que vai ficar? Deus tem o seu tempo de juízo, meus irmãos, para desespero dos ímpios. Esse dia de juízo vai chegar, e ele está marcado, e na mente de Deus já aconteceu. Já aconteceu. Quem é que chora por Babilônia? Há quem chore por Babilônia, há quem lamente. As pessoas de alguma maneira percebem que andar nos passos de Jesus, seguir a Jesus, reconhecer que o que Jesus disse é verdade, vai tirar delas muitas coisas às quais elas estão apegadas. Vai tirar delas coisas que hoje produzem diversão, lazer, entretenimento, riqueza, emprego, poder, fama. Então Jesus, com todas as suas ideias, é alguém a ser resistido, é alguém a ser domesticado, é alguém a ser controlado, é alguém a ser apagado, se preciso for e se necessário for, para que essas estruturas permaneçam, para que elas continuem existindo. Então, quando ela é destruída, você tem o lamento dos reis, dos mercadores, e o desespero de muitos e muitos ímpios que estavam muito felizes em receber aquele quinhãozinho daquilo que vinha de toda uma estrutura de pecado, e esse pedacinho que lhes chegava propiciava estarem de alguma forma acima da linha da miséria, e propiciava de alguma forma poder trabalhar menos, lhes propiciava agora de alguma forma não precisarem mais plantar o abacaxi, a melancia e não sei o que. Eles podiam montar uma barraquinha e vender o que eles quisessem, cachaça, cigarro, porque ia ter gente para comprar e o dinheiro ia circular e todas essas coisas. Então as estruturas são criadas, e mesmo sendo oriundas de Babilônia, que está fadada à destruição, essas estruturas produzem muitas coisas aparentemente boas, e há quem chore por Babilônia. E se você deixou que Babilônia entrasse no seu coração, você está prestes a chorar também, porque o Senhor cumpre a sua palavra, tanto de salvação e de misericórdia, como também de juízo. Então não deixe Babilônia entrar no seu coração. Diante do caos, ou melhor, diante do caos de um mundo sem Deus, é preciso, em quarto lugar, para a gente terminar, reconhecer que há motivos para celebrar.
Olha a diferença aqui da celebração. Versos 20 a 24. Alegrem-se, ó céus, por causa da destruição dessa cidade. Alegrem-se, povo de Deus, apóstolos e profetas, pois Deus a condenou pelo que ela fez a vocês. Então um anjo forte levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e a jogou no mar, e disse: é assim que a grande cidade de Babilônia será jogada fora com violência e nunca mais será vista. A música dos tocadores de harpa, de flauta e de trombeta e as vozes dos cantores nunca mais serão ouvidas em você. E em você nunca mais será encontrada nenhum trabalhador de qualquer ofício. E nunca mais se ouvirá em você o barulho das pedras de moinho. Em você jamais brilhará a luz de uma lamparina. E nunca mais se ouvirá em você a voz dos noivos e das noivas. Os seus comerciantes foram os mais poderosos do mundo, e com feitiçaria você enganou todos os povos da terra. A grande Babilônia foi castigada, porque nela foi encontrado o sangue dos profetas, o sangue do povo de Deus e de todos que foram assassinados na terra. Olha que contraste impressionante, irmãos, entre os que choram por Babilônia e os que se alegram, mesmo sendo também atingidos ou alcançados de alguma maneira pelos prejuízos, pelas perdas produzidos pela destruição de Babilônia. Porque o mundo está sustentado por um sistema anti-Deus, mas esse sistema anti-Deus produz muita riqueza. Há sinais de que há evidências entre os economistas de que cerca de 1/3, eu acredito que seja mais, de 1/3 de toda a riqueza produzida no mundo seja oriunda das estruturas do pecado. Prostituição, jogo, tráfico de pessoas. Você vê que aqui, entre as coisas citadas, feitas em Babilônia, está a venda e a compra de corpos e almas humanas. Corpos e almas humanas, fazia parte das mercadorias, estavam entre as mercadorias. E o apóstolo João, orientado pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, coloca isso ali para a gente ter um choque. Então nós não podemos nos apegar à Babilônia, não. Não podemos nos apegar aos benefícios que Babilônia produz. Não podemos, porque eles estão com seus dias contados. Nós precisamos aprender a depender de Deus. Precisamos aprender uma nova forma de viver. Precisamos conhecer os caminhos propostos por Jesus. A questão hoje que eu quero concluir com você é sobre sua cidadania espiritual. Você se parece mais com um cidadão de Babilônia na sua vida, usufruindo de tudo que Babilônia oferece, indistintamente, sem nenhuma crítica, acriticamente, ou você se parece mais com um cidadão de Jerusalém? O tempo todo Babilônia está sendo contrastada aqui com a nova Jerusalém, a noiva do Cordeiro, a cidade do grande rei. Com qual cidadão você se parece mais? Nós temos que vigiar isso na nossa vida. Eu pareço mais com um cidadão de Babilônia ou com um cidadão de Jerusalém? Mas sabe qual é a boa notícia da noite? Olha que coisa gloriosa. Até mesmo um cidadão de Babilônia, entranhado no sistema babilônico, pode se tornar um cidadão do reino dos céus, da nova Jerusalém. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, 1 Pedro 5,13. 1 Pedro 5,13. É um texto fantástico. Inclusive foi esse texto que o irmão Osés mostrou no final do culto da quarta-feira. Na hora eu não identifiquei, mas está aqui no esboço. 1 Pedro 5,13, eu creio que tenha sido esse. 1 Pedro 5,13, lá para o finalzinho da Bíblia, antes de Apocalipse tem Judas. Eu acho que aí vai voltando mais um pouquinho até você chegar em Pedro. Tem alguém do seu lado aí? Quero que você leia. A vossa co-eleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. A vossa co-eleita em Babilônia vos saúda. Algumas pessoas imaginam que Pedro está falando de Roma aqui. Alguns pensam isso. Mas muita gente boa também pensa diferente. E eu concordo, pelo contexto, que Pedro não está falando de Roma, porque isto está
esse texto está escrito como um link com o texto de Atos 2, especialmente o verso 9. Atos 2, especialmente o 9, falam das nações que estavam no dia do batismo no Espírito Santo, no dia do Pentecostes. E ali diz que haviam partos, medos, elamitas e mais o quê? Habitantes da Mesopotâmia, Judeia e Capadócia, Ponto e da província da Ásia. Quem são ou quem eram esses habitantes da Mesopotâmia? Nada mais, nada menos do que babilônios ou babilônicos. Pessoas que literalmente eram da nacionalidade babilônica, literalmente eram cidadãos babilônicos, que a Babilônia se tornou uma região, muito mais do que um país, e essas pessoas ouviram a pregação do Evangelho, e o texto diz que eles entenderam a pregação do Evangelho, e o texto diz que pelo menos 3 milhares deles, mais de 3 mil deles se converteram ao Evangelho. Então eu acredito, e alguns estudiosos afirmam isso também, de que Pedro estava se referindo à igreja que estava na região babilônica, a igreja de Cristo em Babilônia. Havia cristãos em Babilônia, havia gente convertida lá, no meio daquela região inóspita espiritualmente falando, num dos berços do paganismo. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer para você, se até hoje você tem vivido descuidada e até prazerosamente como um cidadão babilônico, se Deus pode transformar um cidadão babilônico literalmente num cidadão do reino dos céus, hoje Ele pode e quer fazer isso na sua vida. Ele pode transformar o seu modo de viver de tal forma que você não seja mais um cidadão da Babilônia que te envolve, que está ao seu redor, mas um cidadão do reino dos céus, a cidade que descerá ataviada como noiva, e onde o Senhor tabernaculará com o seu povo, Ele habitará com o seu povo. Fique com essa palavra, fique com essa reflexão. Como eu me pareço? Como é o meu coração? É um coração babilônico, idólatra, egoísta, ambicioso, que se compraz com as benesses dessa terra, mesmo que essas benesses tenham fonte questionável? Ou eu sou um cidadão do reino dos céus, que às vezes perco negócios, que às vezes perco um relacionamento, que às vezes deixo de ganhar algum benefício, porque eu sei que eu não posso usufruir das bolotas de porco que são oferecidas pelos babilônios a todas as pessoas para mantê-los presos ideologicamente, financeiramente e espiritualmente a conceitos que serão julgados pelo Senhor. Eu gostaria de convidar toda a igreja a ficar em pé nesse instante. Talvez nós possamos cantar um louvor para enaltecer a Deus nesta hora. E eu gostaria de convidar você para a gente orar. Vamos cantar. Tem alguma coisa para nós cantarmos aí, meu irmão? Vamos cantar, se for o caso, uma estrofe só, ou um cântico uma única vez, para dar tempo de todos os babilônicos que estão aqui, que querem se transformar, que querem ser adotados, recebidos como cidadãos do reino de Deus, e às vezes sem querer, ou por estarmos tão envolvidos no meio da Babilônia, nós permitimos que o modo de vida babilônico se instaure em nosso coração. Talvez você seja sensível hoje o suficiente, o Espírito Santo falou no teu coração: não quero isso, não, Pai, eu quero estar mais vigilante, porque eu sei que eu estou numa terra perigosa, e eu preciso ficar vigilante. Não me deixa que a Babilônia que está ao meu redor venha para dentro de mim, em nome de Jesus. Você quer orar junto comigo nesse sentido? Sai do seu lugar enquanto nós cantamos. Pode vir do seu lugar e vamos orar juntos aqui, logo após cantarmos essa música. Pode vir, pode vir. Vamos orar juntos.